Boa noite. Boa noite. Mais um dia de ataques no Ceará. Carros e ônibus são incendiados, alterando a rotina dos moradores. A Força Nacional de Segurança já reforça o patrulhamento nas ruas. A violência doméstica volta a fazer vítimas nas maiores cidades do país. No Rio, uma mulher é morta na frente da filha de 11 meses. O companheiro é o principal suspeito. Em São Paulo, um ex-policial tenta atropelar e agride a esposa num posto de combustíveis. O parlamento da Venezuela não reconhece o novo mandato de Nicolás Maduro. Os coletes amarelos voltam às ruas de Paris no primeiro protesto do ano. E um alerta para quem não tira o olho do celular. O Jornal Nacional está começando. Pessoal, eu acabei de acordar e dar uma olhada em quantas vendas eu fiz até agora. Mais de R$3.000 só nessa madrugada. Se você quer saber como que eu faço para ganhar dinheiro online até dormindo, clica no link na descrição desse vídeo. Os 300 homens da Força Nacional de Segurança já estão atuando no Ceará. Desde quarta-feira, quase 90 ataques foram registrados no estado. Mais vendedores ambulantes do que consumidores. No centro de Fortaleza, o movimento hoje foi 50% menor se comparado ao de um sábado comum. Tá parado demais. Vendi só a mochila. Aí ficou só nisso. Além do medo, a população que depende do transporte coletivo não tem como se deslocar. Hoje, só 10% da frota de ônibus urbanos circularam. E mesmo assim, com escolta. Se não fosse eles, nós ia ficar aqui até a noite e não ia trabalhar. Que alguém tem que tomar as rédeas e dar um jeito nessa situação, tá impossível. Porque muita gente depende do transporte público, muitos mesmo. Já são quase 90 ataques no Ceará desde a noite da última quarta-feira. Ônibus, vans, lojas, agências bancárias e prédios públicos viraram alvo de bandidos na capital, Fortaleza, e no interior. Agora à tarde, os bandidos atearam fogo em um depósito que armazena carros apreendidos pela Polícia Rodoviária Estadual em Caucaia. No mesmo município, pela manhã, um grupo incendiou um caminhão que transportava frango. 2.000 aves foram queimadas vivas. Em Jijoca de Jericoacoara, a 300 quilômetros de Fortaleza, um ônibus foi queimado. Em Massapê, no norte do Ceará, 6 vans que faziam o transporte intermunicipal de passageiros também foram incendiadas. A Secretaria de Segurança ainda investiga a motivação dos crimes, mas para o Conselho Penitenciário do Ceará, os atentados foram motivados pela promessa do novo secretário de Administração Penitenciária de não reconhecer nenhuma facção em presídios e de fiscalizar rigorosamente a entrada de celulares nas unidades. Até agora, 86 pessoas foram detidas e 72 presos que cumprem pena em penitenciárias do estado também foram autuados por suspeita de participação nos crimes. Para tentar conter a onda de ataques, a Força Nacional de Segurança foi enviada pelo Ministério da Justiça a pedido do governo do Ceará. Cerca de 300 agentes chegaram a Fortaleza de ontem para hoje. A cúpula da Segurança Pública do Ceará se reuniu para definir estratégias de atuação das polícias locais e dos agentes da Força Nacional de Segurança que chegaram ao estado. Eles começaram a ir para as ruas agora à noite. O estado da Bahia também está mandando reforço. 100 policiais militares são esperados ainda hoje para permanecer aqui durante um período de crise. O governador do Ceará, Camilo Santana, do PT, disse em uma rede social que está em contato permanente com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. O esquema reforçado de segurança continuará e com mais força ainda, por todo o tempo que for necessário para garantir a ordem e colocar atrás das grades todos aqueles que atentarem contra a sociedade. O governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, também pediu ao Ministério da Justiça apoio da Força Nacional de Segurança. Barbalho quer ampliar o efetivo em áreas que apresentam índices de violência considerados críticos e também reforçar o combate ao crime organizado e ações de milícias. O pedido está em análise no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Um tenente da Polícia Militar do Amazonas está preso, suspeito de matar 2 PMs e ferir outras 2 pessoas.
Segundo as investigações, 4 policiais militares e mais um homem voltavam de uma festa no mesmo carro, quando teria ocorrido um desentendimento entre eles. O tenente Joselito Pessoa, que não se feriu, chegou a dizer que os tiros tinham sido disparados por ocupantes de um outro veículo. Mas a versão dele foi descartada pela Polícia Civil, que confirmou que os disparos partiram de dentro do carro onde os 5 estavam. O cabo Graziano Monteiro, de 26 anos, morreu ainda no local. O sargento Edisandro Lousada, de 40 anos, pouco depois, já no hospital. O major Lurdenilson Lima e Robson Almeida ficaram feridos e estão internados, mas não correm risco de morte. O tenente Joselito foi preso em flagrante, suspeito de ser o autor dos tiros. Agora à noite, na audiência de custódia, a juíza determinou a prisão preventiva dele. Durante a perícia no veículo, foram encontradas diversas garrafas de bebida alcoólica e um colete à prova de balas. O carro usado pelo grupo era um veículo descaracterizado de uso da corporação. O veículo não poderia ter sido usado de forma irregular, bem como ninguém que está dirigindo pode estar fazendo consumo de bebida alcoólica. Isso era apurado com todo rigor e medidas preventivas serão tomadas para que novos fatos dessa natureza não aconteçam. A polícia ainda apura o que motivou o crime. De ontem para hoje, 3 novos casos de feminicídio chocaram os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. No Rio, pelo menos 4 mulheres foram assassinadas pelos companheiros ou ex-companheiros só esse ano. Os casos não geraram apenas tristeza, mas também muita revolta e inconformismo. O corpo de Tamires Blanco da Silva foi encontrado nessa manhã com ferimentos na cabeça, em casa, num morro na Piedade, na zona norte do Rio. Ela foi morta na frente da filha de 11 meses. O marido, Flodson da Silva Araújo, está sendo procurado pela polícia. As brigas deles eram constantes. Se viram, acharam que era uma coisa normal e ninguém falou nada, ninguém fez nada. Quando a gente chegou lá, ela já estava morta. Tamires já tinha registrado um boletim de ocorrência contra o marido por lesão corporal em junho do ano passado e conseguiu uma medida protetiva para que ele ficasse longe. Mas o casal voltou a morar junto. Eu espero justiça, só o que eu quero, porque ele tem que pagar pelo que ele fez. O estado do Rio registrou 3 feminicídios em apenas 12 horas. Já são 4 nesse início de ano. Marcele Rodrigues e Holanda Souza foram mortas a facadas pelos ex-maridos, Márcio Lima Correia e Rodrigo Souza. Simone Oliveira de Assis Carvalho levou marretadas do companheiro José Carlos da Silva Carvalho. Os 3 homens estão presos. O corpo de Simone foi enterrado nessa tarde. Ela tinha 2 filhos. Não tinha como falar que iria fazer isso, porque ele estava com a minha irmã já há 15 anos. A gente até agora não conseguiu captar a ficha cair, captar o motivo dessa situação. Brigas, ciúmes, parceiros que não aceitam o fim do relacionamento. Os investigadores dizem que quase sempre há um histórico de violência doméstica por trás dos feminicídios. Em Praia Grande, no litoral de São Paulo, Maria Dalvina Dantas tinha registrado uma queixa na delegacia contra o marido em outubro por lesão corporal. José Dantas da Silva confessou que matou a mulher com um tiro e está preso. O filho do casal, de 8 anos, estava dormindo na hora do crime. Em Campinas, também em São Paulo, a vítima tinha apenas 13 anos. Ela levou um tiro na barriga. O autor, o namorado, outro adolescente de 17 anos. O casal morava junto havia 6 meses. Os investigadores disseram que ele confessou ter atirado durante uma discussão. Em São Paulo, câmeras de segurança registraram outro caso brutal. Um ex-policial agrediu e ainda tentou atropelar a mulher. Nós estávamos indo encontrar uns amigos. E estava tudo bem. Conversando, dando risada, cantamos karaokê e nós bebemos, né, alguma coisa, e de repente ele se transformou. Começou a falar algumas coisas agressivas, aí eu falei pra ele, vamos pra casa. Ele falou, não. Eu falei, então você para o carro que eu quero descer. O que aconteceu depois foi registrado pelas câmeras de segurança desse posto de combustíveis. As imagens mostram o ex-policial José Marcondes Alves de Oliveira arrastando a mulher no estacionamento. Ele jogou a esposa no chão, puxou o cabelo dela e em seguida deu uma joelhada na cabeça da mulher.
Um homem tentou defender a vítima, mas foi ameaçado pelo agressor, que colocou as mãos para trás, sugerindo que estaria armado. A mulher então pediu ajuda a um outro homem que também foi ameaçado. José Marcondes ainda tentou atropelar a mulher 3 vezes, mas as câmeras não gravaram este momento. Amanhã os dois completam 34 anos de casados. O agressor chegou a ser preso, mas foi solto hoje à tarde. Ele deve permanecer a 100 metros de distância da mulher. Nesse caso, a vítima denunciou o companheiro, mas nem sempre é assim. Grande parte das mulheres que sofrem algum tipo de violência tem medo de denunciar. Aqui em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, essas vítimas contam com a proteção da Guarda Civil Municipal, que faz ronda e também visita essas mulheres para verificar se elas continuam seguras depois que denunciam os agressores. Todos os dias, praticamente todas as vítimas, elas recebem essas rondas, ou no trabalho, se a vítima trabalhar dentro do município, ou na residência. A Patrulha Guardiã Maria da Penha foi implementada há 6 meses e hoje atende 136 mulheres no município. Elas têm que ter coragem para dar o primeiro passo, que é fazer o boletim de ocorrência, pedir a medida protetiva. Aqui nós temos a Coordenadoria dos Direitos da Mulher. Mas o município que não tem coordenadoria, ele pode procurar ajuda com o promotor de justiça, da vara de violência doméstica, pode procurar os CRES, que são centros especializados de atendimento. Essa mulher pediu ajuda, registrou o boletim de ocorrência e agora entrou para a lista de rondas da Guarda Civil Municipal. Ela quer se proteger do ex-marido, que não aceita a separação. Hoje eu ando na rua, mas eu ainda ando com medo. Achando que a qualquer momento ele pode aparecer, que ele pode me agredir. Eu acho que vai ser o único jeito. Porque a justiça é a única que pode me proteger. Uma pessoa morreu e 9 ficaram feridas na zona rural de Colniza, interior de Mato Grosso. As vítimas estavam acampadas com um grupo de trabalhadores rurais próximo à fazenda do ex-governador do estado, Silval Barbosa, e do ex-deputado estadual, José Geraldo Riva, ambos sem partido. Segundo os trabalhadores rurais, os seguranças da fazenda atiraram contra eles sem motivo. A empresa que faz a segurança disse que os agentes foram atacados e reagiram. A fazenda foi desocupada no fim do ano passado. O ex-deputado José Geraldo Riva declarou que lamenta o ocorrido e que a empresa de segurança foi contratada depois de várias invasões. Nós não conseguimos falar com o ex-governador Silval Barbosa. O presidente Jair Bolsonaro defendeu a indicação do nome do futuro coordenador do Enem, Murilo Rezende, e voltou a criticar o que considera doutrinação nas escolas. Mesmo já morando no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro preferiu passar o primeiro fim de semana depois que assumiu o cargo na residência oficial da Granja do Torto com a família. Bolsonaro fez várias postagens nas redes sociais e aproveitou para defender o novo diretor de avaliação da educação básica, responsável pelo Enem. Bolsonaro escreveu: o novo coordenador do Enem é doutor em economia pela FGV e seus estudos deixam claro a priorização do ensino, ignorando a atual promoção da lacração, ou seja, enfoque na medida da formação acadêmica e não somente o quanto ele foi doutrinado em salas de aula. A nomeação de Murilo Rezende ainda não foi publicada. Ele foi indicado pelo ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. Logo após o último Enem, Bolsonaro criticou uma questão da prova sobre vocabulário gay e disse que queria ter acesso prévio às questões das próximas edições do exame. Em seu blog pessoal, Murilo Rezende diz que Olavo de Carvalho é sua principal influência intelectual. Numa palestra sobre doutrinação político-partidária no ensino, ele defendeu os princípios da escola sem partido. Antes de ser um estudioso, como vítima, eu considero que, em muitos sentidos, minha educação foi deficiente por professores que fizeram exatamente o que o Escola Sem Partido está criticando. Mas mesmo lá, testemunhei o horror de professores de 6ª, 5ª e 7ª série fazendo doutrinação política explícita.
Na próxima terça-feira, o presidente faz a segunda reunião ministerial no Palácio do Planalto. Durante a transição, os ministros receberam a tarefa de fazer um pente fino em normas, portarias e resoluções que criam burocracia desnecessária em várias áreas do governo. De acordo com o chefe da Casa Civil, ministro Onyx Lorenzoni, esses dispositivos vão ser apresentados na reunião. E o que tiver sido considerado empecilho para a eficiência das leis será revogado. O parlamento venezuelano declarou hoje que o segundo mandato do presidente Nicolás Maduro é ilegítimo. Maduro tomará posse para um novo período de governo na quinta-feira que vem. Integrantes do parlamento, que é controlado pela oposição, afirmam que se tornarão os únicos representantes legítimos do povo. A declaração acontece um dia depois de o Brasil e mais 12 países do chamado Grupo de Lima decidirem não reconhecer o próximo governo de Maduro. Em resposta, o chanceler venezuelano Jorge Arreaza acusou o Grupo de Lima de incentivar um golpe de Estado com apoio dos Estados Unidos. A seguir, milhares de estudantes se preparam para a segunda fase do maior vestibular do Brasil. E os coletes amarelos fazem o primeiro protesto do ano contra o governo francês. Pessoal, eu acabei de acordar e dá uma olhada em quantas vendas eu fiz até agora. Mais de 3 mil reais só nessa madrugada. Se você quer saber como que eu faço para ganhar dinheiro online até dormindo, clica no link na descrição desse vídeo. A roda fica escura, mas não chega a sumir. O painel inteiro coberto de lama, mofado, bem mofado. Efeitos da enchente. É depois do Globo Rural no Auto Store. 1 milhão de espectadores! Muito obrigada! Gente, vou ligar pra Neymar, que Neymar tem 100 milhões de seguidores. Pediu pra ele postar. Gente, que imagina 100 milhões de Neymares vendo o nosso filme. Amor, você conhece Neymar? Claro que eu conheço. Até parece. O que ele faz em campo? Ele chuta a bola pra frente, bica. Amor, atacante. Fala, meu atacante, beleza? Ligou na cara. Minha Vida em Marte. Hoje nos cinemas. Vem aí, emoção. É a Globo sempre em movimento. Não quero lhe falar, meu grande amor, de coisas que aprendi nos discos. Eu tenho coragem. Quero lhe contar como eu vivi. Mas eu também tenho medo. E tudo que aconteceu comigo. Por isso, cuidar do meu bem. Eu vejo os meus amigos sendo presos. Então nós vivemos vigiados. A gente não tem mais liberdade para criar, a gente não tem liberdade para pensar. O que a senhora tem contra os militares? O que esses caras estão fazendo com a gente? A única coisa que eu quero fazer na minha vida é poder cantar. Entre a parede e a espada, eu me atiro contra a espada. A esperança equilibrista. Terça, depois de O Sétimo Guardião. Viver é ótimo. E viver é melhor que sonhar. Elis. O presidente americano Donald Trump ameaçou decretar estado de emergência nacional para construir um muro entre o México e os Estados Unidos sem precisar da aprovação do Congresso. O vice-presidente Mike Pence, o genro do presidente Jared Kushner e a secretária de Segurança Interna, Kirstjen Nielsen, se encontraram com representantes do Partido Democrata no Congresso, mas ainda não há acordo entre os dois lados. Um quarto do governo federal está fechado há 15 dias por falta de verbas. 800 mil funcionários estão sem receber salário. Nos parques nacionais, o lixo se acumula por falta de gente para retirar. 3 pessoas morreram em acidentes nos parques desde que o impasse começou. Se a paralisação se prolongar, 38 milhões de americanos que recebem ajuda do governo para comprar comida vão ficar sem o Vale Alimentação. A devolução do imposto de renda também está em risco. O presidente Trump passou a manhã nas redes sociais batendo na tecla de sempre de que o país precisa de um muro na fronteira com o México. Os democratas propõem reabrir as repartições fechadas
e deixar a questão do muro para fevereiro. Mas Trump exige já 5,6 bilhões de dólares para começar a erguer o muro. O presidente americano acredita que está levando a melhor nesse cabo de guerra com a oposição. Ele ameaça deixar parte do governo sem funcionar durante meses ou anos, até conseguir o dinheiro do muro. Ele falou, inclusive, em declarar regime de emergência nacional. 25 mil pessoas voltaram a protestar neste sábado nas ruas de Paris e de outras cidades francesas. Houve confronto entre a polícia e os chamados coletes amarelos. Carros e motos foram incendiados. 20 manifestantes foram presos. Os protestos começaram há 2 meses, motivados pela insatisfação com a redução da renda familiar e também por causa de reformas adotadas pelo governo de Emmanuel Macron, vistas como favoráveis aos mais ricos. O líder mundial da Igreja Cristã Ortodoxa concedeu hoje a independência à Igreja da Ucrânia, numa histórica separação da Igreja russa. O patriarca ecumênico Bartolomeu I de Constantinopla assinou o decreto determinando a chamada autocefalia. Foi durante uma missa na Catedral São Jorge, em Istambul, na Turquia, que contou com a presença do presidente ucraniano Petro Poroshenko. O pedido de separação tinha sido feito pela Ucrânia em outubro. As relações entre Rússia e Ucrânia estão abaladas desde que Moscou tomou a Crimeia em 2014. Amanhã, o primeiro Fantástico de 2019 vem cheio de novidades. O ator Thiago Lacerda comanda uma nova série com pessoas que vão ter a oportunidade de agradecer a quem transformou a vida delas. Não sei se te agradecer direito, tanto que você merece. Obrigado. É a estreia de Gratidão. E tem mais uma estreia. Você vai conhecer os hotéis mais incríveis do mundo. Nesse aqui, cada hóspede tem a sua praia particular. A volta do quadro Você por Aqui? Quem tá do outro lado esperando para conversar com a Vera Fischer? Em Mato Grosso do Sul, o repórter secreto encontra milhares de peixes comprados para um aquário que nunca fica pronto. Uma expedição em busca das tempestades mais intensas do planeta. As nuvens parecem surgir do nada e em poucos minutos já formaram uma torre que pode passar dos 18 mil metros de altura. Essa mulher é o maior vestibular do Brasil. 32 mil candidatos vão disputar 8 mil vagas em faculdades do estado de São Paulo. Sala lotada, mas o escurinho não é do cinema. O espetáculo é de revisão dos livros de literatura previstos na FUVEST. É bom ver que tá todo mundo no mesmo barco aqui, isso que é o bom também, ver que tá todo mundo junto. Às vésperas da segunda fase do maior vestibular do país, um pente fino em todas as matérias. Sempre tem alguma dúvida, alguma coisa que fica para trás, esquecida, e é muito bom revisar. Essa segunda fase é uma espécie de decisão entre os candidatos mais bem preparados na FUVEST. Dos quase 130 mil que se inscreveram na primeira fase, pouco mais de 32 mil seguirão em frente, em busca de uma vaga em alguns dos cursos mais concorridos do Brasil. A maior procura é por medicina, que o Celso vai tentar pela terceira vez. São 115 candidatos por vaga. Todo mundo passou pela seleção da primeira fase. Não vai ser fácil, mas tem que tentar, né? Depois vem psicologia, relações internacionais e audiovisual. Amanhã tem provas de português e redação. As dicas: texto com clareza, coerência e boa gramática. Além disso, o candidato não pode fugir do tema. Um exemplo simples, se ele tiver que dissertar sobre pena de morte e falar sobre violência contra a mulher, ele zerou. Na segunda-feira, provas de matérias específicas de acordo com o curso escolhido pelo candidato. Com a experiência de décadas, os professores ensinam. A hora é de relaxar e receber apoio. Os pais são muito importantes. Esses alunos precisam de colo, precisam de incentivo. Não botar em cima deles uma cobrança maior que não vai adiantar nada. O que também ajuda é espantar a ansiedade, enquanto não chega a hora da prova. Muita gente começou 2019 com uma dor de cabeça. Essa é a época do ano em que as pessoas mais perdem objetos, mas tem jeito de recuperar. Época de muito movimento, nas ruas, nas lojas.
tempo de gente apressada, o ritmo que favorece a desatenção das pessoas. Na correria de resolver essas questões de final de ano, de compra de presente, então acaba perdendo alguns itens. Ou porque esquece num café, ou porque deixa um cartão dentro da loja após efetuar uma compra. Nesse shopping de São Paulo, o número de itens no setor de achados e perdidos cresceu 50% em dezembro, na comparação com outubro. Mas 70% dos objetos nem são reclamados pelos donos. As pessoas não têm mais fé, não acreditam que as pessoas tenham a boa fé de devolver um celular, um cartão, dinheiro. A Adriana se esforça, organiza tudo direitinho, busca contatos, tenta encontrar os donos por telefone. Se eles não vierem, nós encaminhamos para correio, na maioria das vezes para o correio. O melhor lugar para encaminhar documentos perdidos é mesmo uma agência dos Correios. Caixa de correio também serve. Eles têm destino certo. São recolhidos e enviados para uma central, em cada cidade ou região, onde caem nas mãos de pessoas como a dona Janete. Ela separa por tipo e por nome do dono. Esse documento está no nome de uma pessoa só, são alguns documentos, tá? Aí eu cadastro, coloco dentro do envelope, esse envelope vai para o nosso arquivo, fica no aguardo da pessoa vir retirar. Os envelopes ficam guardados, arquivados durante 2 meses. Esse é o prazo para o resgate dos documentos. Quem estiver interessado pode fazer uma consulta aos Correios pela internet. Existe uma taxa de R$ 5,70 para a devolução dos documentos. Pouco, considerando a economia de dor de cabeça que isso pode representar. Mas o fato é que o índice de resgate desses documentos é bem baixo. De aproximadamente 20 mil documentos que nós recebemos todos os meses, apenas 3% são recuperados. Além da falta de informação sobre o serviço, contribui para isso a facilidade cada vez maior para se obter novos documentos até pela internet. Aqueles que não são resgatados nos Correios são devolvidos aos órgãos emissores e acabam destruídos. Seja onde for, para quem perdeu qualquer coisa não custa ter esperança. A Lígia, por exemplo, recuperou aquela sacolinha de presente esquecida no shopping. Com esperança, acho que ainda existem pessoas boas, né, que ajudam, né, que procuram achados e perdidos do shopping. Na nossa página na internet você tem acesso ao link no qual é possível saber se o documento perdido está no serviço oferecido pelos Correios. A seguir, um raio-x da crise que atinge centenas de santas casas pelo país. E a chuva traz esperança para quem depende do Rio São Francisco. Pessoal, eu acabei de acordar e dá uma olhada em quantas vendas eu fiz até agora. Mais de R$3 mil só nessa madrugada. Se você quer saber como que eu faço para ganhar dinheiro online até dormindo, clica no link na descrição desse vídeo. Da cidade e fazer o seu IPTU render mais. O Hospital do Barreiro está há 1 ano funcionando 100%. Inauguramos novos centros de saúde e garantimos investimentos para obras em 145 unidades de saúde. Estamos reduzindo o tempo de espera nas UPAs e valorizamos os profissionais de saúde, com planos de carreira e investimento em capacitação. Mas ainda tem muita coisa para fazer. Pague seu IPTU até 21 de janeiro e ganhe 5% de desconto no pagamento de 2 ou mais parcelas. Você faz a sua parte e a Prefeitura cumpre a sua obrigação de colocar a cidade funcionando de verdade. Prefeitura de Belo Horizonte, governando para quem precisa. Vai, eu consegui. Conseguiu o quê? Eu fiz o teste de admissão no Liceu de Artes e Ofícios. Eu passei. Eu gosto. Deixa ele seguir o caminho que ele quiser. É bom ter estudo. Focas também é estudo. Se você não fosse bom, eu não te colocava pra lutar. Eu consigo uma luta na América. Eu posso fazer dele um campeão. Não. Você consegue a luta e eu faço. O meu filho, campeão. Terça, depois da minissérie Elis estreia. Todo lutador que entra nesse ringue tem um sonho que só ele enxerga. 10 segundos para vencer. Vitória espetacular, Vem aí emoção.
é a Globo sempre em movimento. Em milhares de municípios brasileiros, a população só pode contar com os serviços de saúde de uma Santa Casa. Só que em muitas delas a situação é crítica. A repórter Graziela Azevedo mostra a origem do problema e a possível solução. É no prédio Centenário, na região central de São Paulo, que muita gente vem em busca de alívio. Cerca de 45 mil pessoas por mês. É onde tem para correr. Onde tem para correr é a Santa Casa. É assim em mais de 2.000 cidades brasileiras. Em muitas, a Santa Casa é o único hospital que existe. Elas são importantes, mas sofrem com crises constantes. A Santa Casa de Cuiabá parou de receber novos pacientes. Médicos e funcionários estão em greve desde novembro por falta de pagamento dos salários. O médico falou que ia me ligar com 15 dias para marcar a cirurgia dele. E até hoje nada. A de Rio Grande, no interior do Rio Grande do Sul, também enfrenta dificuldades. Vamos entrar pro quarto mês do salário atrasado. Então esse é um sentimento de humilhação. Lá o prefeito decretou estado de calamidade na saúde. Nós estamos na iminência de fechar o hospital e com isso será um caos para Rio Grande e para 30 municípios que são atendidos na média e alta complexidade. A Santa Casa de São Paulo reduziu o número de unidades de saúde que administrava de 39 para 5. Demitiu funcionários, contratou auditoria e está modernizando a gestão. Mas, segundo o presidente, ainda deve 380 milhões de reais aos bancos, a juros que chegam a quase 17% ao ano. Não existe nada mais vigoroso do que o esforço que as filantrópicas estão fazendo para se colocarem na altura da gestão das grandes empresas. Segundo a Confederação das Santas Casas e Entidades Filantrópicas, 60% de seus 2.100 hospitais têm hoje uma dívida de 21 bilhões e meio de reais. Má administração costuma ser apontada como um problema, mas os gestores culpam a baixa remuneração do SUS. A dívida, na sua maioria absoluta, ela é originária da tabela do SUS, que nesses 30 anos de existência, pasmem, a inflação acumulada nesse período foi de 498% a 500%. No entanto, os reajustes pontuais que foram concedidos para a tabela, se transformados em uma estimativa média, projeta um reajuste linear nesses 30 anos de 93% apenas. Uma possibilidade de alívio surgiu no final do ano passado. Em dezembro, foi aprovada a medida provisória autorizando uma linha de crédito com juros baixos para santas casas e hospitais filantrópicos que atendem o SUS. Os recursos, quase 5 bilhões de reais, sairiam do FGTS. Mas o que o governo deu com uma mão pode tirar com a outra. E isso preocupa. É que a medida provisória 848 estabelecia juros entre 7,85% e 9,01%. Só que uma outra medida provisória, a 859, que tramita no Congresso, libera para os bancos a cobrança de uma taxa de risco, encarecendo os empréstimos em até 3%, medida que as Santas Casas esperam não ver aprovada. É um consignado em que o pagador nada mais é que o Tesouro Nacional, que é o SUS que nos paga. Esse é um valor soberano, é um valor certo, líquido e certo. Então não há que se falar em risco. O que nós temos é que remunerar as coisas com equidade, de forma tal que, em última instância, o paciente seja bem atendido. No discurso de posse, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que há problemas no financiamento das Santas Casas. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que vai criar um grupo temático para avaliar a situação e que vai debater com o setor quais são as necessidades para a recuperação desses hospitais. Uma invasão de águas-vivas deixou os banhistas em alerta nas praias do Rio Grande do Sul. Os bombeiros informaram que em 20 dias o número de pessoas feridas já passa de 33 mil. As águas-vivas são transparentes e difíceis de enxergar.
Ao entrar em contato com o corpo humano, elas liberam uma toxina que irrita e deixa marcas vermelhas na pele. Os bombeiros atribuem tanta incidência à fraqueza da corrente marinha, que acaba permitindo que as águas-vivas se aproximem das áreas de banho. A chuva dos últimos meses fez subir o nível dos reservatórios do Rio São Francisco e trouxe esperança para quem depende do Velho Chico, que há mais de 5 anos enfrenta uma crise hídrica. O Rio São Francisco chegou ao seu pior nível, com vazão de 550 metros cúbicos por segundo, a mais baixa já registrada pela Agência Nacional de Águas. Pescar aqui ficou difícil. Subiu o piau, que a gente chama pro piau aqui, saiu a xira, saiu a pelombeta, esses peixes desapareceram. Mas esse cenário está mudando por causa da chuva nos reservatórios. Itaparica, por exemplo, hoje está com 3 vezes mais que o volume de água registrado no ano passado. E Sobradinho, que em 2015 registrou cerca de 1% do volume útil, hoje está com quase 30%. Por causa disso, a Agência Nacional de Águas autorizou o aumento da vazão do rio, passando de 550 para 700 metros cúbicos por segundo. Essa água que aos poucos vai fazendo subir o nível do Velho Chico traz esperança para milhares de pessoas que dependem do rio. Pescadores e barqueiros comemoram e torcem para que chova muito nos próximos meses. É bom demais, né? Isso aí não tem comparação não. Que ele passasse menos uns 6 meses assim, enchendo, cada vez mais subindo um pouquinho, e durasse. Porque aí nós ia ter fatura bastante, graças a Deus. A recuperação do rio também permite que as grandes embarcações voltem a circular, o que já não era possível em alguns trechos. Quando a gente pegava aqui a maré seca, aí era que ficava complicado mesmo. Mas com essa quantidade de água que está vindo aí, vai melhorar bastante para nós. Qualquer gota d'água, qualquer vazão de acréscimo no Rio São Francisco, isso é comemorado por todos. Pelos pescadores, pelas comunidades tradicionais, mas também principalmente pela questão ambiental. A sobrevivência do rio depende dessas vazões que são extremamente importantes, inclusive para a reprodução dos peixes. Agora é hora da previsão do tempo. Como a gente viu na reportagem, a situação melhorou, mas apesar disso, no interior do Nordeste, a seca ainda persiste. Não é isso, Thiago Scheuer? Boa noite para você. É isso mesmo, Doni. Boa noite para você, seja muito bem-vindo aqui ao JN, ainda mais sucesso para você. Boa noite para Ana Luísa também. Valeu. Boa noite para todo mundo. Então, até vem chovendo, né, nos últimos dias no sertão nordestino, mas é uma chuva que cai mais em pontos isolados, acaba sendo mais fraca também. Claro que em algumas regiões essa chuva, ela faz diferença sim, né? Só que o último levantamento da Agência Nacional de Águas mostra que muitos lugares aqui, no interior do Nordeste ainda estão em situação de seca extrema. A gente vai olhar agora, né, na próxima arte para você ver onde vai chover hoje, amanhã no caso, lá no Nordeste. Veja só, tem mais chuva acumulada no Maranhão, também passando aqui pelo Piauí, mas já é uma chuva um pouquinho mais fraca, e também aqui no oeste da Bahia. Falando em oeste da Bahia, olha o que aconteceu hoje à tarde em Brejolândia. Os moradores da região se surpreenderam com isso aí, chuva de granizo, que acaba não sendo muito comum por ali. São Luís, amanhã vai chover e parar o dia inteiro. No Recife e em Natal, aí sim chuva um pouquinho mais passageira para esse domingo. Doni. E nas outras regiões, Scheuer, chuva forte amanhã? Então, já dá uma enfraquecida, viu, Doni? No sul e no sudeste, essa chuva ela vai enfraquecer porque essa baixa pressão que provoca a chuva está indo embora para o oceano e também desaparecendo, perdendo força. Veja só que a chuva mais forte tem aqui, no norte de Mato Grosso do Sul, boa parte de Mato Grosso, oeste do Tocantins e invade também o centro e oeste do Amazonas. Em Manaus, a chuva já deve chegar forte desde cedo, previstos 30 milímetros. Goiânia e Curitiba são pancadas que devem chegar mais à tarde, aí sim um pouco mais fracas. Vamos olhar então o tempo firme o dia inteirinho amanhã, aquele tempo bom para você colocar a roupa no varal e até curtir uma praia, né? Sul aqui de Pernambuco, passando pela Bahia, Espírito Santo, Minas e também todo o estado do Rio de Janeiro. Então domingo bom para praia, você vai ver lá em Niterói, no Rio de Janeiro, e Coruripe, em Alagoas. Dia inteiro com tempo firmeza. Em Laguna, Santa Catarina, essa chuva aqui deve chegar mais à tarde e à noite e
e também deve ser rápida. Por falar em Rio de Janeiro, né? Falei de Niterói, agora a cidade do Rio. Você que mora por aí, também na capital paulista, você vai viver uma nova virada no tempo a partir de amanhã. Olha só as temperaturas. Em São Paulo, amanhã faz 28, segunda 32 e terça 33 graus. Escadinha, viu? No domingo, lá no Rio, 37, depois 40 na segunda e na terça-feira chega aos 41. Bom domingo para você, para vocês também, Doni e Ana Luísa. Valeu, Scheuer. Obrigado, boa noite para você. A seguir, o técnico Renato Gaúcho passa por uma cirurgia cardíaca. E as novas tecnologias fazem disparar o número de pessoas com miopia. Pessoal, eu acabei de acordar e dar uma olhada em quantas vendas eu fiz até agora. Mais de 3 mil reais só nessa madrugada. Se você quer saber como que eu faço para ganhar dinheiro online até dormindo, clica no link na descrição desse vídeo. Já assistiu? Então vem ver de novo. Perdeu? A hora é essa. Amanhã, no Globo Horizonte. Teve um período da minha vida que eu parei de estudar, mas eu vi que eu precisava muito continuar. João Victor teve que enfrentar muitos obstáculos para voltar a estudar, como milhares de brasileiros. Com o apoio de familiares, amigos e professores, precisou apenas de uma oportunidade para concluir o ensino médio. Na escola eu comecei a ter a consciência de pensar, eu vou conseguir. Fundação Roberto Marinho, há 40 anos, inovando em soluções para a educação. Eurico tenta convencer Marilda a voltar para casa. Que espécie de esposa e de primeira dama é você? Não está satisfeito com os meus préstimos, bem? Chega de bobagem. E ainda tem que encarar Valentina, que está decidida a descobrir o segredo dos guardiões. Eu vi com os meus próprios olhos que essa tal de irmandade existe. Eu quero saber onde o meu filho está metido nisso. Daqui a pouco, o 7º Guardião. O uso excessivo de eletrônicos como celular e computador fez disparar o número de pessoas com miopia em todo o planeta. Essa cena é muito comum na casa da Sofia e da Valentina. E não deve ser muito diferente aí na sua casa, não. Se deixar, elas ficam horas no computador e no celular. Vídeo, conversar com os amigos e ficar olhando rede social. Nem os olhos atentos da mãe, que é oftalmologista, conseguiram evitar que a Sofia, de 13 anos, desenvolvesse miopia por causa do uso excessivo de aparelhos eletrônicos. A miopia é um erro refrativo do globo ocular. Quem desenvolve essa doença tem dificuldade de ver o que está longe. Isso acontece porque a imagem dos objetos é focada incorretamente, ou seja, os objetos são focados à frente da retina, fazendo com que a visão do que está longe pareça turva. No começo, eu não conseguia enxergar direito a lousa, porque eu sentava no fundo também, então assim, era borrado um pouquinho, mas bem de longe. Agora, hoje em dia, assim, 3 palmos de distância eu já não consigo ver perfeito, não. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2050, metade da população do planeta vai sofrer dessa doença por causa do uso excessivo de aparelhos eletrônicos. Esse crescimento no número de míopes já vem sendo observado na Ásia, onde a tecnologia está um passo à frente. Na Coreia do Sul, Japão, China e Singapura, a incidência de jovens adultos com miopia chega a 90%. Nós brasileiros passamos em média 4 horas por dia com os olhos fixos em aparelhinhos como esse daqui. E as consequências desse excesso já são observadas em clínicas de todo o país. Tanto é que, segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, pela primeira vez o comportamento está se sobrepondo à genética. De cada 10 casos diagnosticados de miopia, apenas 1 é passado de pai para filho. Os outros 9 são provocados por hábitos do dia a dia. De modo geral, todos os oftalmologistas têm percebido que está cada vez mais o número de míopes, né? E também o aumento das miopias degenerativas, que são os automíopes, né? As miopias acima de 6, 8 graus. E essas miopias, elas podem levar a um descolamento de retina e perda de visão.
Cerca de 20% das crianças em idade escolar, de acordo com o levantamento do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, apresentam problemas de vista. Os tratamentos vão desde o uso de óculos à cirurgia, dependendo da gravidade. Aos 8 anos, o Luiz Felipe já tem 3,5 graus de miopia. Agora que vai ficar mais tempo em casa com a chegada das férias, vai ter que colocar um freio no uso dos eletrônicos. Ficar 1 hora e depois parar. O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, foi submetido a uma cirurgia para corrigir uma arritmia cardíaca. Os médicos informaram que a operação foi bem sucedida. O procedimento, realizado em Porto Alegre, durou mais de 4 horas. Renato deve voltar a comandar o time do Grêmio na semana que vem. Amanhã o Esporte Espetacular traz a nova temporada do quadro Mulheres Espetaculares, entre outras atrações. Boa noite. Boa noite. Amanhã o Esporte Espetacular vai entrevistar o novo comandante do Flamengo, Abel Braga. O favoritismo de que vai ganhar, vai ser esse ano, e não tem sido. Então isso é um desafio muito grande. E falamos com a maior contratação da história do São Paulo, o atacante Pablo. Ela destruiu Cris Cyborg invicta por 13 anos. Como Amanda Nunes se tornou a única lutadora do mundo a ter 2 cinturões do UFC. E a repórter Juliana Sana encara um desafio no Rio Paranhana, na Serra Gaúcha. A força da água me arrasta de costas rio abaixo. Fico embaixo da água, mas não dá para enxergar nada. Ao lado da campeã mundial de canoagem, Ana Sátila, é a volta de Mulheres Espetaculares. O Jornal Nacional fica por aqui. Uma boa noite. Boa noite e um ótimo domingo. Tchau. Pessoal, eu acabei de acordar e dá uma olhada em quantas vendas eu fiz até agora. Mais de 3 mil reais só nessa madrugada. Se você quer saber como que eu faço para ganhar dinheiro online até dormindo, clica no link na descrição desse vídeo. Pessoal, eu acabei de passar aqui de 60 mil reais em vendas esse mês, trabalhando 100% online. Se você tem o desejo de trabalhar em casa, precisando apenas de um computador ou de um celular e de uma conexão com a internet, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.